Olá pessoal, entramos no ar então para essa entrevista de hoje muito esperada com a psicóloga Flávia Martins, que vai repercutir a nossa segunda semana emocional, que foi do dia 15 até o dia 21 de setembro. Trouxe algumas questões, algumas perguntas para Flávia Martins, que ela vai esclarecer aqui. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com a análise, com a fala, com a explicação da Flávia Martins. Para você que não acompanhou a Semana Emocional, perdeu alguma live, estão todas gravadas aqui no canal. Basta você procurar ali na lista de vídeos ou na playlist Segunda Semana Emocional. Lá você vai encontrar todas, vai poder assistir, se não assistiu ainda, e rever as outras lives que você mais gostou. Mas vamos para a entrevista com a psicóloga Flávia Martins. Ela é lá de Goiânia, especialista no tratamento do medo de dirigir. Também tem aulas práticas dentro das técnicas que ela trabalha. E quem vai falar sobre ela mesma é essa fera que vem aí. Flávia Martins, é com você. Seja muito bem-vinda ao canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. Olá, tudo bem, pessoal? Bom, meu nome é Flávia, eu sou psicóloga de trânsito, tenho especialização na área, trabalho com pessoas que têm medo de dirigir, moro aqui em Goiânia e tenho uma empresa chamada Transitando Psicologia, que trabalha tanto com medo de dirigir, quanto ansiedade com a prova do Detran, traumas, fobias. Tem também especialização em MDR, que é uma técnica americana que trabalha com trauma, com reprocessamento cerebral. E eu tô aqui hoje para tirar algumas dúvidas de vocês sobre medo de dirigir, para fazer um ping-pong aí com a Márcia Pontes. Como que isso acontece, como que você pode utilizar técnicas da psicologia para te ajudar no enfrentamento do medo. E algumas perguntinhas que ela tá mandando para mim eu vou responder. Qualquer coisa precisar também, eu tenho meu atendimento online, tenho um consultório virtual e eu vou deixar o link aí do consultório, tá bom? Qualquer coisa que precisar, eu posso atender você de onde você estiver. Porque muitas vezes o medo de dirigir não tá ligado só à questão técnica, né? Às vezes tá muito ligado com a questão emocional, com traumas, com medo de errar, que às vezes é muito maior do que o medo de dirigir, o medo da crítica, né? Então vamos lá, vamos participar desse ping-pong aí com a Márcia Pontes, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho dentro do meu coração. Vamos lá, Flávia. Muito obrigada por ter aceito o convite para tratar desses assuntos, dessas questões que são da sua especialidade, do seu dia a dia. Flávia, medo de dirigir, amaxofobia, o medo de dirigir. Muitas pessoas têm medo de dirigir, outras pensam que têm, mas não têm. É só falta de alguma questão prática, alguma questão emocional, e já uma outra parcela precisa de um atendimento específico. Sabemos que nem todo medo de dirigir é patológico, mas nessa lida sua, profissional, do dia a dia, o que você tem para dizer para a gente, Flávia? Uma pergunta que todo mundo se faz, todo mundo quer solução pronta para tudo, a gente sabe que não é bem assim. Como superar o medo de dirigir? Como vencer o medo de dirigir? Como passar por cima do medo de dirigir e botar ele de escanteio? É contigo. Pergunta: como enfrentar o medo de dirigir? Nossa, essa é uma pergunta difícil de responder, porque não existe uma fórmula pronta, não existe uma resposta pronta. E é uma pergunta muito abrangente. Mas eu posso dizer o seguinte, que primeiro você tem que tentar, se você consegue usar as técnicas para você enfrentar sozinha. Por exemplo, se você está tendo dificuldade de tirar o carro da garagem, dar a volta no quarteirão, de fazer coisas simples, básicas, né? Como ir na padaria da esquina, você tá com essas dificuldades de enfrentar sozinha, já tentou e não conseguiu, bom, eu sugiro que você procure um profissional para te ajudar. Empresas, né, voltadas para habilitados,
treinamento para habilitados, fazer terapia para entender o que está acontecendo na sua mente que está te sabotando, que está te bloqueando. Então, como enfrentar o medo de dirigir? Buscando ajuda, que eu acho que é a melhor forma de você enfrentar o medo. Buscar ajuda, treinar, começar aos poucos. Então, assim, você já fez a terapia, você já pegou suas primeiras aulas lá com um instrutor para habilitado, você pode começar dando voltas no seu quarteirão, dia de domingo cedo, né? Fica lá uma semana dando voltinha no quarteirão. Superou isso? Aumenta mais um pouquinho, depois gradativamente você vai aumentando, tá? Então, assim, a resposta dessa pergunta é como enfrentar o medo de dirigir, buscando ajuda. Se você não estiver conseguindo sozinha. Assistir os vídeos da Márcia, buscar ler sobre o assunto, conversar com pessoas que já tiveram medo, como elas superaram. Então, assim, é agindo. Como enfrentar o medo de dirigir? Agindo. Agindo diante do medo. Muito obrigada, Flávia Martins. Para você que está chegando agora na nossa live, estamos entrevistando aqui, fazendo um ping-pong com a psicóloga Flávia Martins, lá de Goiânia, especialista em medo de dirigir. Flávia, um dos temas que nós tratamos aqui na nossa segunda semana emocional do canal Márcia Ponte, superação do medo de dirigir, foi justamente a timidez. Pessoas com aquele perfil mais tímido, pessoas envergonhadas, pessoas um pouco introvertidas, aquelas que não tem boca para nada, que deixa todo mundo pisar em cima delas, dizer o que quer. Muitas vezes ofendem essas pessoas, elas vão chorar sozinha num quarto, elas vivem dizendo não para elas e dizendo sim para os outros. Muitas vezes durante a aula o instrutor fala um pouco mais alto ou fala uma bobagem, porque sabe como é? Nem sempre há bons profissionais que conseguem lidar com os alunos, às vezes no momento de estresse, o que não justifica, enfim, alguma situação durante a aula que fez com que aquela pessoa se sentisse fragilizada, vulnerável, né? O que você tem para dizer pra gente acerca desse perfil de pessoa que com certeza tem muita gente do outro lado da telinha, que nos assistindo agora ao vivo, que vai nos assistir depois e que vai se identificar com esse perfil. É com você, Flávia. Bom, a Márcia perguntou sobre timidez, sobre pessoas que são reprimidas, né? Como elas podem superar o medo de dirigir, quais as técnicas que ela pode utilizar. Bom, primeiro eu tenho que explicar o seguinte: cada ser humano ele vem com uma história. E a personalidade ela é construída desde a infância. Então, assim, tudo aquilo que a pessoa passou ao longo da vida dela tem construído a personalidade dela. Então, assim, essas pessoas que se sentem travadas, elas se sentem reprimidas, não têm aquele poder de escolha, aquela independência, né? Porque tem também a questão, não, independência nem sempre é independência financeira, existe também a dependência emocional. Aquelas pessoas que ficam sempre deixando o outro decidir por elas, comandar a vida delas. Então, são pessoas que vêm com a história de repressão, com a história difícil lá atrás, que pode provir lá da infância, do passado, né? Como ela construiu a personalidade dela. Então, assim, técnicas para essas pessoas superarem sem terapia é complicado, né? Assim, tem que fazer terapia justamente para entender como que ela construiu essa personalidade e como ela vai desconstruir e construir uma nova, né? Como ela vai ressignificar as coisas na vida dela. Então, assim, o ideal é ela fazer a terapia para trabalhar essas questões, porque se ela é, assim, tímida, reprimida no ato de dirigir, ela é assim na vida também. Então, assim, o volante do carro, ele anda junto com o volante da vida. E se você não é independente na vida, você não consegue ser independente no carro. Então, assim, tem que fazer essa terapia para trabalhar essas questões. Então, são pessoas que ao longo da vida construíram esse tipo de perfil. Um perfil submisso, um perfil
passivo, obediente, sendo manipulados, né? A base da personalidade, ela acontece na infância. Então, assim, tudo que aconteceu na sua infância fica guardado na sua memória, na sua rede de memórias. É onde acontecem os traumas. Trauma nem sempre está ligado a grande catástrofe ou uma coisa muito ruim que aconteceu. Todo mundo tem um trauminha pequeno que vai tornando grande e essas pessoas vão sendo sabotadas, elas vão criando crenças limitantes que vão limitando ela desde a infância. Então, assim, às vezes uma frase que a pessoa ouviu, uma rejeição que ela viveu, geralmente está ali, né, na relação pai-filho, mãe-filho, né, a mãe, Freud fala da responsabilidade da mãe na construção da personalidade, então, assim, o relacionamento mãe-filho é a base de tudo, né? É ali que você fortalece seu ego, que você consegue ter sua independência emocional. Então, essas pessoas, elas são assim, elas estão vivendo dessa forma de dependência, de submissão, porque ao longo da vida elas construíram isso, assim, é só com terapia para mudar, né? Porque é muito profundo. Às vezes um trauma, assim, de uma frase que você ouviu do seu pai, que você ouviu da sua mãe, e aí às vezes o comportamento da pessoa que está do seu lado que faz você lembrar dessa história. Eu fiz especialização em trauma recentemente, então, assim, às vezes até um cheiro de uma pessoa que lembra outra pessoa. A memória, ela é muito ativada por isso, que a gente chama de disparadores, né? Então, assim, elementos disparadores. Então, às vezes, o jeito do instrutor gritar, às vezes ele falar um pouco mais alto, a forma como ele se mexe no cabelo, o óculos que ele usa, isso tudo pode trazer traumas lá da infância, coisas que para elas são difíceis. Então, a melhor forma, assim, seria fazer terapia mesmo, tá? Existem técnicas que eu utilizo aqui em Goiânia de ir diretamente para a parte prática, de trabalhar só a questão da ansiedade, a questão dos pensamentos sabotadores. Essa técnica funciona com algumas pessoas, sim, mas com outras não. Então, depende muito do trauma e depende muito de como ela ressignificou esse trauma. Ok, muito obrigada. Flávia Martins, psicóloga, conosco aqui nessa noite, nessa estreia e que vai ficar gravada, vai ficar aqui no canal. Flávia, zona de conforto. Muitas pessoas sofrem por não conseguir sair da zona de conforto. Muitas pessoas se sentem confortáveis na zona de conforto. Elas não querem sair dali por nada. É um conforto desconfortável para alguns e um conforto muito confortável para outros. Como nós podemos ajudar as pessoas a saírem da zona de conforto? Como dar o primeiro passo, sair daquele lugar que você não quer estar ou que muitos querem estar, mas é um lugar árido, onde nada acontece, não tem vida, nada progride, não tem alegria, não tem emoção, não tem aprendizado. Como sair dessa zona de conforto? Bom, falar um pouquinho da zona de conforto e da zona de desconforto, né, que a Márcia falou. A zona de conforto é um lugar que nada acontece, nada, né, nem bom nem ruim. Mas, como eu falei na pergunta anterior, a zona de conforto, ela tá muito ligada à personalidade da pessoa, porque como essa pessoa tem medo de errar, ela não gosta daquilo que ela não planeja, daquilo que ela não tem controle, ela prefere ficar ali na zona de conforto, porque ali ela tem certeza de que nada vai acontecer. Como que eu posso incentivar essa pessoa a sair dessa zona de conforto? Trabalhando também com conforto, né? Como eu falei, a gente não pode ir contra aquilo que a pessoa pensa, porque senão fica difícil de evoluir no tratamento do medo, a não ser que ela vá tratar sobre essa questão da personalidade e tudo mais em terapia. Mas, exemplo, ela pode trabalhar enganando o cérebro, de forma que o cérebro não se sinta desconfortável.
Opa, enganando o cérebro, é isso aí. Como é que a gente pode enganar o nosso cérebro para não sofrer tanto esses impactos emocionais, para não se acostumar, para não ficar ali, para não desistir, manter o foco. Tem aqui no meu canal e no meu perfil no Instagram, eu coloquei, Flávia, 2 vasinhos de planta. Uma com uma planta muito viçosa, muito bonita, chamada Medo de Dirigir, e outra com uma planta quase morrendo, tadinha, sequinha, chamada Planta da Superação do Medo de Dirigir. E imagina qual planta as pessoas estão regando mais. A planta do medo de dirigir. Estão deixando de regar a planta da superação do medo de dirigir. Esse enganando o cérebro, essas técnicas, essas dicas podem ajudar essas pessoas a regarem o vaso da superação? É com você. Eu preciso ir da minha casa à casa da minha mãe, que é um pouquinho mais longe. Será que eu vou conseguir? Será que vai ter lugar para estacionar? Nossa, será que meu carro vai pagar naquele pare? Né? Então, assim, ela pensar no percurso tão extenso, com tantos obstáculos, ela vai sair da zona de conforto e aí ela vai ficar travada diante do medo. Então, o que eu sugiro é ela ir pensando, enganando o cérebro. Como seria isso? Bom, eu vou só até onde eu der conta. Aí eu vou, à medida que ela for chegando no ponto até onde ela der conta, ela vai falar, vou mais um pouco. Lá na frente eu posso parar. E aí assim ela vai evoluindo. Ela evolui dentro da zona de conforto dela, que ela meio que enganou o cérebro. Para você que está chegando agora, estamos entrevistando no Ping Pong a psicóloga Flávia Martins, que é lá de Goiânia, fazendo o maior sucesso no canal aqui, Márcia Ponte, Superação do Medo de Dirigir. Muitos comentários, bate-papo bombando, um live estreia super legal. Flávia, vai mais uma perguntinha aqui, bem da tua área, muito confortável, como sempre, para você responder. A dúvida de muitas pessoas é: por que algumas pessoas têm medo e mais dificuldades para aprender a dirigir, enquanto outras parecem não ter dificuldade nenhuma? Isso tem muito a ver, acredito, que com as experiências de vida dessas pessoas. Cada um tem seu ritmo de aprendizagem, um aprende mais depressa, o outro mais rápido, mas do ponto de vista da psicologia, gostaria que você enriquecesse essa questão para a gente, do ponto de vista da tua área e da tua experiência em ajudar pessoas que têm medo de dirigir. Com você. Bom, sobre traços de personalidade de pessoas que têm medo de dirigir, por que algumas pessoas dirigem e outras não? Por que para algumas pessoas é simples, para outras não? Está ligado ao traço de personalidade. Eu posso dizer que eu venho trabalhando com isso já desde 2009, né? Já tem 10 anos que eu trabalho com isso. E assim, ao longo das escutas que eu tenho no consultório e dos atendimentos, eu consegui mais ou menos desenhar traços de personalidade de pessoas que são mais incidentes a ter o medo de dirigir, né? Que é aquele tipo de personalidade perfeccionista. São pessoas que elas são muito exigentes consigo mesmas, elas são muito intolerantes ao erro, são pessoas que gostam muito do concreto, do real. Então são pessoas que não adianta você falar, olha, você consegue, vai dar certo. Não, ela precisa ter uma prova, porque a personalidade dela funciona assim. Ela só vai numa viagem se ela tiver planejado essa viagem, se ela tiver entrou lá no site, viu onde vai ficar. Então, assim, elas são pessoas bem organizadas, bem programadas. E tem esse perfil perfeccionista, intolerante ao erro. Então, grande maioria das pessoas que têm medo de dirigir tem esse perfil. São pessoas também muito dependentes emocionalmente de outras pessoas.
apesar de ser organizada, de ser concreta, são também dependentes emocionalmente, ou seja, são pessoas que, se precisar de desistir de fazer alguma coisa que seria feita para elas, para fazer para o outro, elas fazem. E às vezes não tem poder de decisão, por quê? Porque uma hipótese do erro, uma hipótese de não dar certo, elas não tentam, né? Como que essa personalidade foi construída? Foi construída desde a infância também, pelo histórico de vida delas. Então, a personalidade mais comum é essa. E como que essas pessoas vão superar o medo de dirigir? Eu uso aqui a seguinte técnica. Eu trabalho com aquilo que é da personalidade da pessoa, porque eu não posso chocar, não posso ir contra a personalidade dela, senão vai chocar e não vai evoluir. Então, vamos supor, se eu viro para a pessoa e falo assim, não, olha, o trânsito é muito perigoso. Se eu falar assim, é o caos, é uma selva, né? Então, a pessoa já nem vai dirigir. Então eu vou falar que é bonito, Flávio, que o trânsito é bonito, que o trânsito é tranquilo, que vai dar tudo certo. Não, isso também não é real. Lembra que essa pessoa só trabalha com real. Essa pessoa só trabalha com concreto. É a personalidade dela, você precisa provar. É tipo São Tomé. Então você tem que falar o seguinte, olha, se você for seguir a velocidade da via, manter a distância do carro da frente... caso você precisar parar, você pode dar seta, vai para o acostamento, para, respira, liga o pisca-alerta. Dessa forma você vai conseguir evoluir. Trabalhar muito real, né? Porque são pessoas também que elas pensam muito no catastrófico. São pessoas ansiosas, o ansioso vive do futuro, ele não vive do presente. Então ele antecipa o futuro, antecipa o sofrimento. Então o que eu faço? Eu tento casar o trânsito, a realidade do trânsito, com a realidade da personalidade dela. Porque se ela acha que o trânsito é perigoso, que não tem planejamento, não tem como planejar, como que eu vou virar para uma pessoa que tem um perfil de personalidade perfeccionista, planejador, e falar para ela que o trânsito você não planeja? Né? Não vai dar certo. Então o que eu falo para ela? Poxa, é possível planejar assim, sai mais cedo, sai uma hora mais cedo, evita horário de pico, preste atenção naquilo que está na sua frente, estuda o trajeto, entra lá no Google, dá uma olhada onde você vai passar. Né? Então assim, é assim que eu tento trabalhar e é assim que costuma dar certo. Porque se você pega um perfil de personalidade desse jeito e aí você choca, ela não vai para frente. Ou então ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma terapia para mudar esse perfil, né? Para tentar enxergar as coisas de outra forma, ser menos perfeccionista, mesmo menos exigentes ou autocríticas, para depois ela ir para o trânsito. Mas às vezes a gente não tem tempo de fazer isso, porque isso demora. Pensa uma personalidade que foi construída por 30 anos, por 50 anos, você mudar ela é um processo lento. Apesar de que tem técnicas, né, que são as técnicas que eu aprendi no curso, um pouquinho mais rápidas. Porém, eu tento fazer isso. Eu tento jogar a realidade do trânsito para a realidade da personalidade dela. E é possível sim. Tá certo. Certinho? Próxima pergunta. É isso aí, psicóloga Flávia Martins, seja muito bem-vinda ao nosso canal Márcia Ponte, superação do medo de dirigir. Quantas vezes você quiser, convite está feito, é só a gente combinar. Olha só, tremedeira, suor, dor de cabeça, dor de barriga, náusea, vômito. Isso aí são algumas reações de pessoas que estão começando a aprender a dirigir. Seja na aula prática, na live de ontem, uma amiga colocou lá, uma inscrita aqui no canal, dizendo que quando chega na véspera da aula prática, ela já não come, ela já não dorme direito, não tem nenhuma qualidade de sono, dorme poucas horas, no dia seguinte não consegue nem tomar café, e ela só vai se estabilizando, o próprio corpo só vai voltando à normalidade depois que a aula acaba. Outros, por conta dessas reações, reprovam seguidas vezes
na prova do Detran, no teste prático. E outros, mesmo depois de tendo sido aprovados, não conseguem dirigir, não conseguem treinar, não conseguem aprender. Fala um pouco pra gente sobre a somatização, sobre esses sintomas que as pessoas sentem. Fique à vontade para comentar. Bom, sobre sintomas, sobre esse desconforto que seu corpo sente quando você vai dirigir, né? São sintomas da ansiedade. É a resposta do seu corpo diante da mensagem que você está mandando para ele. Então, se você pensa que você está em perigo, seu corpo vai reagir com mecanismo de defesa. Sobre os sintomas da ansiedade, sobre tudo aquilo que seu corpo sente, né? Na hora que você vai dirigir. Às vezes o tremor, sudorese, taquicardia, dor de barriga, tremedeira. Então, assim, isso aí são coisas, são sintomas da ansiedade. Seu corpo, quando ele pensa que está em perigo, ele ativa um mecanismo de defesa. Então, se você pensa que está em perigo, ele vai ativar um mecanismo de defesa, você vai suar, você vai tremer, como se você estivesse realmente em perigo. Pode ser um perigo real ou um perigo imaginário. Então, é uma resposta do corpo. Tem como não sentir isso, Flávio? Tem como eu não ter isso na hora que eu for dirigir? Bom, depende de como você interpreta o trânsito, depende de como você interpreta o carro. Se você tem uma visão de perigo, seu corpo vai reagir como perigo. Então, é interessante para você não ter isso, ou para você ter os sintomas de forma mais branda, que não te atrapalhe, né? Que não atrapalhe o seu desenvolvimento, seu foco e a sua meta. Você tentar modificar o pensamento diante do que significa o trânsito, do que significa o carro para você, tá? Mas as pessoas me perguntam mas quando que isso vai passar? Será que vai ter um dia que eu vou dirigir que eu não vou sentir isso? Sim, vai ter um dia que você vai dirigir tranquilamente, você não vai sentir nenhum desses sintomas. Mas para isso acontecer, você precisa funcionar com eles. Porque não é o medo que vai... Não é você que vai perder o medo, é o medo que vai perder você. Como que esses sintomas diminuem? Esses sintomas diminuem com a prática. Não tem remédio, você também não vai tomar remédio toda vez que você for dirigir na sua vida, vai? Se você for tomar, você vai ficar dependente de remédio. Então, você vai ter que funcionar com os sintomas. Muito interessante, Flávia Martins. Funcionar com os sintomas. Sabemos que o medo é uma emoção, não podemos varrer o medo da nossa vida. A ansiedade é natural do ser humano, não tem como arrancar a ansiedade, até porque a ansiedade é o que nos faz planejar. Quando ela é demais, ela é excesso de futuro, a pessoa sofre por antecipação. Fala pra gente sobre esses sintomas. Como funcionar com eles? Tem alguma dica, algum exemplo para você dar para o pessoal aqui do canal Márcia Ponte, Superação do Medo de Dirigir? Flávia Martins, psicóloga, é com você. Eu vou dar um exemplo que eu dou aqui no meu consultório, tá? Bom, suponha que você tá lá no seu trabalho, você tem que entregar um artigo, um relatório para o seu chefe. Você está fazendo o seu trabalho lá e você começou a passar mal, você começou a sentir uma dor de cabeça, você começou a sentir uma cólica. Só que você não pode parar, porque ele falou, eu preciso desse relatório para hoje, para agora, né? Mais precisamente. E aí você não tem remédio, mas você está se sentindo mal. O que você faz? Provavelmente você trabalha com dor e consegue entregar o relatório para o seu chefe. Mas por que você consegue? Porque você tenta focar na sua tarefa, você tenta focar no seu trabalho e desfoca um pouco da dor, e aí a dor não aumenta e não se torna paralisante. Então, assim, a ansiedade é uma sensação do corpo, é uma resposta natural do corpo diante de uma situação de perigo ou imaginada como perigo. Acontece que a gente não tem controle contra as sensações da ansiedade. O que a gente tem controle é da nossa atenção, do nosso foco. Então, assim, a dica que eu te dou é funcionar com a sua ansiedade, mas focar na tarefa, focar na ação, focar no que você está fazendo e não no que você está sentindo. Senão você vai fazer ela crescer. À medida que quanto mais você foca nela, mais ela cresce e aí ela se torna um monstro mesmo, paralisante. Psicóloga Flávia, uma das coisas que nós observamos aqui
há muitos anos no canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir, nos atendimentos que nós fazemos lá no meu site cursosonline.marciapontes.com.br, é o seguinte: pular etapas. As pessoas têm uma ansiedade muito grande, elas querem pular etapa, elas querem já dirigir, entrar no carro, sair dirigindo como nós que já temos experiência de alguns anos. Então as pessoas acreditam, algumas pessoas acreditam, não, isso é muito fácil, eu vou pular essa etapa, não, isso aqui é facinho. Ou então, vou decorar os vídeos e depois eu vou pro trânsito e aplico tudinho que a Márcia está ensinando e que outros youtubers do trânsito também ensinam. Pular etapas, Flávia, gostaria que você comentasse, orientasse o nosso público com os conhecimentos científicos que você tem a respeito da consequência negativa de pular etapa e o quanto isso prejudica quem está em processo de superação. Por gentileza, fique à vontade para comentar. Não tem como pular etapas, tá? Perder o medo de dirigir é uma coisa gradativa, como qualquer, né? A gente às vezes faz tratamento aí de saúde, a gente entende que o remédio demora para fazer efeito, então a doença às vezes demora para sarar porque é gradativo. A mesma forma com o medo. O medo ele vai saindo de forma gradativa, só que você precisa enfrentar, você precisa agir. Porque os sintomas, eles não saem assim de forma natural. Você não vai dormir e acordar sem medo, tá? Ele vai sair de forma gradativa. Mas para que ele não seja tão grande, procura fazer essa técnica que eu faço. Eu utilizo aqui no consultório a estratégia do acalme-se, que é você procurar focar no que você está fazendo e não no que você está sentindo. Certinho? Essa é só uma resposta do seu corpo. E você vai ter que funcionar com ela. Psicóloga Flávia Martins, muito obrigada pela sua participação, está sendo fantástica, o pessoal está adorando, vai voltar mais vezes aqui no canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir. Mas antes, eu quero te perguntar, tem algo mais que você queira comentar, algo que queira complementar a respeito da resposta dessa questão e das outras que eu te fiz? Fique à vontade, é contigo. Quanto tempo que isso vai durar no meu corpo? Bom, cada um é um tempo diferente, e à medida que você for praticando, mais rápido você sara, você não vai ter esses sintomas, né? Eu costumo dizer que o tratamento do medo de dirigir, ele tem que ter sequência, ele tem que ter continuidade, ele tem que ter disciplina. Eu costumo comparar com o tratamento de antibiótico, por exemplo. Você toma um antibiótico, você está lá com uma bactéria e você tem que tomar certinho, né? No mesmo dia, na mesma hora, não pode falhar. Porque se você falha com o remédio lá do antibiótico, você vai ter que voltar de novo. O medo funciona assim. Flávia, mas toda vez que eu pego o carro eu sinto mal. Mas, poxa, quantas vezes você pega esse carro? Qual é a sequência que você dá? Se você pega o carro hoje, por exemplo. Eu senti mal, me deu dor de barriga, me deu tremedeira, me deu sudorese, dor de cabeça, dor muscular. Eu tô muito cansada, amanhã não vou pegar não. Tudo bem, aí amanhã você não pega. Quando dá no outro dia, mas hoje eu não vou não porque tá chovendo, hoje eu não vou não porque eu vou chegar atrasada no meu trabalho. Aí você começa a se sabotar, porque você não quer sentir mal. Você não quer sentir as sensações de ansiedade. Bom, se você fugir, a ansiedade abaixa, mas o medo aumenta e da próxima vez poderá ser pior. Continue agindo devagar, mas agindo. Isso aí fala no texto que eu trabalho no consultório. Então, igual o tratamento do antibiótico, se você parar, volta tudo de novo. Aí você vai ter que começar do zero de novo e o sintoma vem de novo. O sintoma ele vai diminuir de forma gradativa, como um tratamento médico. À medida que você vai tomando o remédio, seu corpo vai acostumando com o remédio e combate o problema que você está sentindo, a doença que você está sentindo. Assim é o tratamento para o medo de dirigir. À medida que você vai dirigindo, o remédio para o medo de dirigir, né? Nem que seja dar a voltinha no quarteirão, tirar o carro da garagem, assistir os vídeos da Márcia, enfrentar o enfrentamento, fazer terapia, tá? Então, à medida que você for
gradativamente inserindo esse remedinho na sua vida, vai diminuindo os sintomas. Agora, dirige hoje, falhe 10, falhe 20, falhe 30 dias, vai voltar tudo de novo. Os sintomas vão voltar de forma mais intensa ainda, né, como tratamento de antibiótico. Às vezes você tem até que mudar o antibiótico, porque a bactéria voltou mais resistente. Então, assim funciona o tratamento com medo de dirigir. Sempre que você dirigir e os sintomas vier de forma, né, forte, é porque é como se fosse a primeira vez. Então, assim, eu sugiro que você vá inserindo isso na sua vida. Se hoje você está com dor de barriga, tremedeiro, sudorese, você vai lá, dá a volta no quarteirão, passando mal mesmo, toma uma água, leva uma toalhinha para enxugar o rosto, continua. Igual a academia, né? No começo dói o corpo inteiro, depois você vai indo, vai acostumando. Guardou o carro. Amanhã vou andar de novo. Aí anda de novo. Você sentiu só o suor, não sentiu a tremedeira, né? Aí no outro dia você anda de novo, você já não sentiu o suor, sentiu só uma dor muscular. E assim vai, até acabar de vez. É assim que funciona. Foi assim comigo e eu acredito que é assim com a maioria das pessoas. Faltou falar então, quanto tempo que isso dura no corpo? O tempo é de cada um, né? De acordo com o desenvolvimento de cada um. A criança, ela aprende a andar com 1 ano, mas tem criança que aprende a andar com 11 meses. Tem criança que aprende a andar com 1 ano e 5 meses, 3 meses. Então, respeita o seu tempo, respeita o seu desenvolvimento e entenda que esses sintomas vão sair, pode ter certeza. Não sei se vai durar 1 mês, se vai durar 2, se vai durar, 5, 6 meses, 1 ano, mas eles vão sair. Mas eles vão sair só com a prática. Certinho? Vamos para a próxima pergunta? Bem, psicóloga Flávia Martins, muito obrigada por ter aceito esse convite. Você já é da casa, quando quiser participar, a gente só combina aqui os assuntos que a gente vai tratar, tirar as dúvidas do pessoal. Eu gostaria que você deixasse para nós uma mensagem aí para o nosso público, o meu público que está te assistindo, pessoas que vão assistir essa estreia gravada que vai permanecer aqui no canal. Gostaria que você desse uma palavra aí para o nosso pessoal, fizesse as suas considerações finais, ficasse muito à vontade nesse ponto. É contigo. Me despedindo de vocês, pessoal. Desejo que esse ano aí, final de ano, nós já estamos finalizando o ano. Passou rápido, né? Desejo que vocês superem o medo e que de Natal vocês já estejam dirigindo, vai fazer as compras de Natal, colocar as compras no porta-mala do carro e se libertar desse medo. Lembrando que eu tenho minha plataforma de atendimento online pela terapia de bolso, então você entra lá no Google, coloca terapia de bolso, atendimento online, que lá tem a plataforma de atendimento, você pode fazer o agendamento e pagamento por lá mesmo, tá? Atendo pessoas de vários lugares, até de fora do país. E aqui em Goiânia eu tenho meu consultório no setor sul, próximo à Praça Cívica, na região central de Goiânia. Tem também 2 artigos publicados no Google, Como superar o medo de dirigir, 10 conselhos de uma psicóloga para superar o medo de dirigir e 10 conselhos de uma psicóloga para superar a ansiedade da prova do Detran. Coloca lá no Google que vocês vão achar, tá bem colocado, bem posicionado, graças a Deus. Então coloca lá 10 conselhos de uma psicóloga para superar o medo de dirigir e lê lá. É muito bom. Tchau, tchau. Beijo grande. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com a psicóloga Flávia Martins, que vai voltar aqui no nosso canal com certeza. E pensa que a semana emocional acabou? Não acabou não. Vem mais convidados por aí. Curta, compartilhe, divulgue esse canal, apoie o meu trabalho. Isso é muito importante para que a gente possa levar acolhimento emocional, apoio e ajuda a mais pessoas como você por esse mundão afora. O canal é conhecido em 171 países, conhecido e acessado por pessoas que moram nesses diferentes países e, claro, em todo o Brasil. Então, um grande beijo para você, de onde você estiver. Mais uma vez, psicóloga Flávia Martins, muito obrigada por ter aceito o convite, muito obrigada pela participação. Estamos juntos, todos nós,
sempre numa grande cadeia, numa grande rede, procurando ajudar as pessoas que têm medo de dirigir. Então acompanhe o nosso canal aqui, deixe o seu like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal para você concorrer a e-books de minha autoria, principalmente o e-book Acolhimento Emocional para vencer o medo de dirigir. Um e-book que não é só para vencer o medo de dirigir o veículo, mas também a sua vida, vai te ajudar em vários setores da sua vida. Visite o meu site, cursos online, marciapontes.com.br. Conheça lá os cursos e recursos especializados para quem tem medo de dirigir. Temos lá os áudios motivacionais para te preparar uma semana antes para a prova do Detran. 2 deles são para você ouvir no dia da prova. Tem atendimento online por Skype, por WhatsApp, por vídeo, 60 minutos, avaliação do seu medo de dirigir e o curso emocional blindado para a prova do Detran. Seja muito bem-vindo ao meu canal, inscreva-se, meu nome é Márcia Pontes e eu estou aqui para te ajudar a superar o medo de dirigir. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.